Vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando a aula 6 da Matemática 2 e hoje a gente continua estudando então o triângulo qualquer. Na aula 5 nós começamos a conversar sobre algumas situações em que a gente não conseguiu usar o teorema de Pitágoras, não conseguiu usar as razões fundamentais, o seno, o cosseno e a tangente, da forma que a gente estava usando nas aulas anteriores. Então, na aula 5 eu mostrei para vocês uma lei matemática, a lei dos senos, que permitia a gente resolver problemas envolvendo qualquer tipo de triângulo. Hoje eu quero completar, então, esse assunto triângulo qualquer com mais uma lei que pode ser usada, mais uma ferramenta que vai poder ser usada. Por que é importante a gente conhecer essa segunda ferramenta? Porque em alguns problemas envolvendo triângulo qualquer, a lei dos senos vai ficar incompleta, a gente não vai conseguir resolver, vai parecer que está faltando informação. E é possível, então, a gente tem mais esse recurso aí, que é a lei dos cossenos. Vamos conhecer, então, e ver aonde que a gente pode aplicar. Vamos lá. Nessa tela eu estou mostrando para vocês uma aplicação. Imagine que eu precise fazer uma medição aqui, ó, desse primeiro pontinho aqui, até o outro lado desse lago, tá vendo? Esse outro ponto. Essa medição vai precisar ser feita de uma forma indireta, porque não tem como eu passar pelo lago aqui para poder fazer a medição, tá? Então essa medição eu não posso pegar uma trena e puxar aqui e fazer ela diretamente. Então o que é feito aqui? Uma pessoa vem aqui, tá vendo? Essa pessoa aqui está sendo vista de cima. Daqui ela faz uma marcação do ângulo que ela avista os dois pontos, ó, que ela avista esse ponto e esse ponto, né? Ela conhece esse ângulo de abertura aqui está marcando um ângulo aqui, 85 graus, e ela consegue puxar a trena dessa forma, e medir aqui e medir aqui também, porque aqui ele consegue fazer a medição direta, não tem água aqui. Então, nessa situação, é possível a gente conhecer dois valores de lado do triângulo e mais um ângulo interno, tá vendo? Só que se eu tentar usar a lei dos senos, eu precisaria comparar lado com ângulo oposto, Vejam que esse lado eu teria que comparar com esse ângulo, mas eu não conheço. Esse lado eu teria que comparar com esse ângulo, mas eu também não conheço. Percebam que está bem difícil da gente resolver pela lei dos senos, Eu ia ter mais de uma incógnita em qualquer tipo de montagem que eu tentasse fazer. Então, não ia ter como resolver, É aí que a gente aplica, então, a lei dos cossenos. Eu falo, bom, se não está encaixando aqui nessa proporção, nessa comparação lado com ângulo oposto, olha, não está encaixando, não está dando certo, eu vou aplicar a segunda relação do triângulo qualquer, que é a lei dos cossenos. Vamos conhecer, então, essa lei de hoje. Ó. Lei dos cossenos. Dá uma olhada aqui no triângulo qualquer, De novo, então, eu estou representando, ó. Vamos ignorar um pouco esses nomes dos ângulos, Nós vamos usar, então, ao invés de usar a letrinha grega, a gente vai usar mais a letrinha que representa o vértice, Então, aqui, esse ângulo aqui é o ângulo A. Esse ângulo aqui, beta, Nós vamos usar ângulo B. Esse ângulo θ aqui, que ele tinha escrito, na verdade, nós vamos usar ângulo C. E vamos lembrar que esses ângulos, eles são opostos aos lados de mesmo nome. Então, se o ângulo A está aqui, o lado A tem que estar na frente dele. Se o ângulo B está aqui embaixo, o lado B tem que estar na frente. Se o ângulo C está aqui, o lado C tem que estar na frente também. Vamos lá. Então, anotadas aí as informações, a gente pegou um probleminha de triângulo, Anotamos alguns valores, e aí a gente vai, vamos aplicar a lei dos cossenos. Como é que a gente faz isso? Então, a regrinha, gente, é essa daqui, tá vendo? Fiz aqui 3 vezes, mas na verdade é a mesma regrinha, tá? Vamos pensar aqui nessa primeira, ó. Vou tomar essa primeira aqui. Então, como é que é a nossa regrinha? Como é que a gente entende ela? Olha, a gente sempre vai começar pelo lado que está na frente do ângulo conhecido do problema. Tá? Então, eu vou desenhar de novo aqui, ó, triângulo. Imaginem que esse ângulo é conhecido. Tá? Um ângulo, por exemplo, de 60 graus.
vendo? Então, eu vou começar sempre pelo lado que está na frente dele. Vamos supor que esse lado se chame lado A, mas poderia se chamar B, se chamar C, não importa. Eu vou começar sempre pelo lado que está na frente do ângulo conhecido. Tá? Então, esse é o que aparece aqui. Ó. Por isso que eu escrevi depois com B e com C aqui, tá vendo? Poderia ser o A, o B ou o C, o lado que estaria aqui na frente do ângulo, né? Mas é ele que eu vou começar. Então, ó, lado A na frente do ângulo. Começo com o A, escrevo lá, A ao quadrado é igual. Depois eu pego os outros dois lados do triângulo, o lado B e o lado C, né? E coloco aqui também. Se fosse o teorema de Pitágoras, vocês percebem que essa primeira parte da lei dos cossenos, ó, é igualzinho ao teorema de Pitágoras, tá vendo? Na verdade, o teorema de Pitágoras ele se encaixa aqui na lei dos cossenos. Ele é um caso especial de lei dos cossenos. Né? Quando a gente tem um ângulo reto, quando o triângulo é retângulo, né? E a gente começa pelo lado oposto. Né? Imagina que tivesse um triângulo retângulo. Né? Desse jeito, tá vendo? E a gente quisesse começar aqui pelo lado oposto. Né? Então, nesse caso aqui, a gente teria exatamente essa pontinha aqui. Vocês já vão ver por que dá certo, né? Porque o 90 graus, o cosseno do 90 graus é zero. Então, nessa conta toda aqui, quando eu coloco um zero aqui no lugar do cosseno do ângulo, e está multiplicando tudo isso, zero é tudo isso. Some tudo isso aqui, ó. E fica só o teorema de Pitágoras. Né? Ó, no triângulo retângulo, eu não preciso fazer toda essa conta aqui. Faço só até o C ao quadrado aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. Some tudo isso. Mas porque o ângulo é reto. Mas se esse ângulo não for reto, então, ainda assim vale essa regra. Tá vendo? Só que daí eu uso esse segundo pedaço também. Na verdade é isso. A lei dos cossenos é uma lei mais geral, né, que o teorema de Pitágoras. Enquanto que o teorema de Pitágoras é específico para o triângulo retângulo, a lei dos cossenos é como se fosse um teorema de Pitágoras mais geral para qualquer triângulo. Né? E para que fique geral, então, eu só preciso acrescentar ao teorema de Pitágoras, né? Preciso acrescentar esse pedacinho aqui. A gente poderia pensar dessa forma. Tudo bem? Vamos lá. Então, continuando. Ó. Como é que vai ser a minha regrinha? Eu pego sempre o lado que está na frente do ângulo conhecido e começo por ele. Depois, os dois lados, né, que sobraram também ao quadrado. E depois esse pedaço, ó, menos duas vezes. Olha aqui, ó, aqui aparece os dois lados que eu fiz aqui ao quadrado, tá vendo? Ó, esses dois que eu fiz aqui aparecem de novo aqui, só que aqui eles não estão ao quadrado. E vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tá vendo? Esse cosseno aqui é sempre o cosseno do ângulo que está no meio desses dois lados. Olha, então, se eu tivesse, então, por exemplo, né, se no meu probleminha eu tivesse esse ângulo aqui, ó, esse ângulo B, eu ia começar como a minha continha? Ia começar com o lado B. E aí seria essa conta aqui, ó. Eu ia começar lá, B ao quadrado é igual. Aí eu ponho esses outros dois, ó. A ao quadrado mais C ao quadrado, tanto faz a ordem, né? A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes, ó, fórmula, menos duas vezes o A e o C e o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno desse ângulo aqui. E se eu tivesse, no probleminha lá, eu tivesse esse ângulo conhecido, ó, né? O ângulo C. Então eu começaria por esse lado aqui. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes o A vezes o B e vezes o cosseno entre eles. Cosseno do ângulo entre eles. Essa continha, então, a lei dos cossenos, tá? Bem fácil de lembrar também, não é uma coisa que é difícil de ser decorada. Né? A gente precisa entender e aí aplicar. Quero mostrar para vocês, então, em aplicações, né? Veja esse nosso primeiro exemplo. Eu tenho um paralelogramo, né? O paralelogramo é um quadrilátero de quadrilátero, né? Tem 4 lados, mas aonde os lados opostos são paralelos, né? Então, paralelogramo, se esse lado aqui é paralelo a esse, e se esse lado de cima é paralelo a esse de baixo, né?
Bom, a questão aqui, eu nem escrevi, né, o texto do exercício, mas a pergunta aqui é essa diagonal, vou chamar de D. Aqui, ó. Né? Quero saber a medida dessa diagonal do paralelogramo. O paralelogramo tem duas diagonais. E tem essa daqui e tem essa outra aqui também, tá vendo? Essa daqui é a diagonal maior, depois ele tem essa diagonal menor aqui também. Vamos supor que nesse exercício eu só queira conhecer a medida da diagonal maior, tá vendo? Bom, o que eu posso fazer aqui? Essas medidas aqui, 10 e 5, são aqui também. Esse ângulo 120 aparece aqui embaixo também, porque se os lados são paralelos, a gente vai estar coincidindo essas medidas, né? Eu vou colocar, olha aqui, ó, eu vou trazer esse triângulo de baixo aqui, ó, né? Esse aqui eu vou trazer para cá para a gente pensar nele. Então, olha, ele tem uma linha aqui embaixo, depois vem para cá. Vocês me perdoem aí pela... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá muito ruim isso, né, pessoal? Quer saber? Eu nem vou... Tira esse desenho. Ah, consegui apagar um pedacinho dele aqui. Vou ver se melhora assim. Mais ou menos, né? Olha, esse ângulo aqui tem 120 graus. Bem, essa daqui é a medida que eu quero conhecer. Aqui é 5 e aqui é 10. Tá bom? Então eu peguei esse triângulo de baixo, ó, 10 e 5 e a diagonal. Vamos determinar então essa medida. Veja, se eu quisesse, eu olhei para o triângulo, vi que o triângulo não é retângulo. Bom, o que sobra para mim quando o triângulo não é retângulo? Ou eu vou aplicar a lei do seno, ou eu vou aplicar essa lei nova do cosseno. Para aplicar a lei do seno, eu precisaria comparar o D com o seno de 120, mas daí eu precisaria de um outro lado comparado a um outro ângulo, e aí eu não teria outro ângulo, tá vendo? Aí ficaria faltando a medida D e a medida do outro ângulo também. Com duas coisas desconhecidas no problema, eu não consigo resolver. Então não dá para aplicar a lei do seno aqui, então eu vou aplicar a lei do cosseno, né? E como é que é a lei do cosseno? A lei do cosseno, eu começo sempre pelo lado que está na frente do ângulo conhecido. Veja que o lado que está na frente do ângulo conhecido é o D. Então, eu vou começar pelo D aqui, ó. D ao quadrado. Não é sempre que eu vou começar pela incógnita, hein, gente? Isso é bem importante. Eu começo pelo lado da frente do ângulo. Se eu tivesse dado, ao invés desse 120, tivesse dado esse ângulo aqui de cima para vocês, eu ia começar pelo 10. Eu ia começar aqui 10 ao quadrado é igual. Tá? Começo sempre pelo lado da frente do ângulo conhecido. Então, ó, D ao quadrado é igual. Agora eu coloco os outros dois lados, né? Ó, 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tipo o teorema de Pitágoras, esse primeiro pedaço, então, tá? Todo mundo ao quadrado. Agora a segunda parte, ó, menos 2 vezes os mesmos dois lados que eu coloquei aqui, só que agora 100 ao quadrado. 10 e 5. E por último, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E quem é o ângulo entre eles? O 120. E quem é o cosseno de 120? Lembra lá, pessoal? Cosseno de 120, ele não está na tabelinha, porque ele é maior que 90, mas o suplemento dele, que é o 60, tá. Né? É igual ao cosseno de 60, mas cosseno tem o sinal trocado. Então, se o cosseno de 60 é meio, o de 120 é menos meio, tá? Cosseno de 120 graus é menos meio, nós fizemos isso na aula anterior, né? Aprendemos a fazer isso daí. Então, vamos lá, vamos colocar aqui também um menos meio. Vou botar um parênteses só por causa do negativo. E agora eu vou fazer essa continha toda. Vamos lá? Olha, t ao quadrado é 10 ao quadrado, que é 100, 5 ao quadrado, que é 25. Agora aqui, ó, tudo isso daqui é uma única continha, é uma multiplicação, tá? 2 vezes 10 vezes 5 vezes 1 dividido por 2. Como está multiplicando por 2 depois está dividindo por 2, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 se eu quiser. Fica mais fácil. Sobra 5 vezes 10, aqui 50. Menos e menos é mais, então vou pôr aqui mais 50. Tá vendo? Se eu não tivesse feito a simplificação, ia ficar mais 100 dividido por 2, que é 50 do mesmo jeito. Bom? Então, para terminar, t² é
aqui, ó, 175, né? Então, D é a raiz de 175, tá? A raiz de 175 pode ser simplificada, se eu quiser dividir ela, né? 12, 13, ela dá para dividir por 5. Ó, se eu fatorar aqui, né, por 5, dá 35, né? 150, 35 por 5 de novo dá 7, por 7 dá 1. Então aqui eu tenho um parzinho de 5, pode sair um 5, e o 7 fica dentro, né? Isso aqui é o mesmo que 5 raiz de 7. Tá vendo? É isso mesmo, né? 25 vezes 7, 175. É isso aí. Então, essa seria a diagonal aqui que eu encontrei, tá vendo? 5 raiz de 7. Esse é o exemplo 1, então, pessoal. Agora vamos para o exemplo 2. Vamos ver um outro exemplo? Aqui, ó. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, percebam, ó, tenho de novo um triângulo aqui, não dá para afirmar, a gente olha e fala assim, mas esse triângulo é retângulo, esse cantinho está retinho, né? A gente só pode afirmar isso se tiver a marcação do ângulo aqui, tá? Aquele quadradinho que representa o ângulo reto, ou 90 graus, né? Estiver escrito. Aí a gente pode confirmar, pode usar. Se não tiver nenhuma notação no ângulo, a gente não pode afirmar que é 90. Pode ser um ângulo de 89 graus aqui e a gente não perceba, né? E aí não vai poder aplicar a relação que não seja a do triângulo qualquer, né? Mas se a gente aplicar uma relação de triângulo qualquer, então eu não preciso me preocupar com que ângulo está marcado aqui, né? Vamos lá? Então, por quem que eu vou começar aqui nesse probleminha? Eu vou começar pelo x? Não, vou começar pelo lado da frente do ângulo conhecido. Então, começo pelo 7, pessoal. Vem aqui, ó. 7 ao quadrado é igual. Agora os outros dois lados. 3 ao quadrado e x ao quadrado. Menos duas vezes. Os dois que eu acabei de marcar aqui, o 3 e o x. E vezes o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de 60, que é meio, né? Olha lá, pessoal. Comecei, então, pelo lado da frente do ângulo conhecido, ao quadrado, é igual os outros dois lados ao quadrado. Depois, a parte das multiplicações. Menos duas vezes os dois lados vezes o cosseno do ângulo entre eles. E agora é só fazer a continha. Mas observem nesse caso, né, que a incógnita está aqui no meio. Isso vai dar um probleminha para a gente aí na nossa parte matemática agora da conta. Essa álgebra aqui, né? Vamos lá? 7 ao quadrado é 49. 3 ao quadrado é 9. Mais x ao quadrado. Agora, na parte de multiplicações, veja que esse 2 aqui eu posso simplificar de novo, né? Se eu não tivesse simplificado depois, eu ia acabar simplificando, então é legal simplificar já, né? Sobra em cima 3x vezes 1, 3x, né? Esse menos aqui não tem mais menos aqui, então vai ficar negativo. Menos 3x. E ficou desse jeito aí. Agora eu precisaria isolar o x, mas eu tenho x ao quadrado e tenho x também, não dá para juntar, não são termos semelhantes. Então eu vou organizar os termos dessa equação, tá bom? Vou mandar esse 49 para cá negativo, eu vou ter x ao quadrado menos 3x. Ó, eu tenho um 9 aqui, mas eu mando menos 49 para cá, vai ficar menos 40. E aqui não vai sobrar nada, né? Passou para lá, não sobrou nada aqui, zero. Eu vou colocar desse lado aqui o zero, mais organizadinho. E aí eu tenho uma equação do segundo grau na forma completa. Como é que a gente resolve isso? A saída mais comum aqui é a fórmula de Bhaskara, né, pessoal? Lembra dela? Olha, a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos b quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Usar essa relação do Bhaskara para resolver o meu probleminha. Vamos lá? Então, x deve ser igual a menos b, olha, menos b aqui é menos o menos 3. Isso é mais 3. Mais ou menos, agora aqui, ó, b ao quadrado é o menos 3 ao quadrado, isso dá mais 9, menos 4, vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 40.
dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 1 é 2, né? Vamos lembrar que aqui é 1, esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C, né? Por isso que eu substituí essa forma. Fazendo a continha, então, olha lá. 3 mais ou menos, olha aqui dentro da raiz, gente. 4 vezes 40 aqui dá 160, menos e menos é mais. 160 mais 9 é 169. Então aqui dentro eu tenho 169. Ó, primeiro eu faço as multiplicações e depois eu junto esse numerinho que sobra aqui. Ó. Então, 160 com mais 9, 169. A raiz quadrada de 169 é 13, dividido por 2. E aí eu tenho duas respostas possíveis. 3 mais 13, que dá 16, dividido por 2 é 8. E 3 menos 13, que dá menos 10, dividido por 2 é menos 5. Só que menos 5 não serve. Por que não serve? Porque esse x que eu estou procurando é um lado do triângulo, né? Eu não posso ter um lado com menos 5 centímetros. Né? A gente não usa número negativo para fazer medição. Então esse x aqui com certeza é 8, né? E não menos 5. Bom, a resposta desse exercício, então, 8. Eu não sei a unidade de medida aqui, pode ser centímetro, metro, né? Não sei a forma que foi medida. É isso, então, são esses, né, os exemplos que eu quis deixar para vocês. Então, esse primeiro aqui aparece mais, né? Quando o que eu quero saber já está na frente do ângulo conhecido, fica mais fácil, né, de resolver o exercício. Quando o que eu quero saber não está na frente do ângulo conhecido, dá para fazer também, mas dá um pouquinho mais de trabalho, né? Exige um pouquinho mais de álgebra. Gente, nossos exercícios da aula, olha aqui. Né? Então, esses são os exercícios da nossa aula. Se não der para enxergar muito bem e tal, eu mando para vocês depois, né? Para vocês poderem ampliar, poderem ver com mais definição os exercícios, né? Todos esses exercícios que eu estou mandando são do nosso livro didático, tá? Mas como eu não sei se quando vocês estiverem vendo isso, vocês vão estar com o livro, então é isso que eu estou deixando aqui no vídeo também. Se vocês já tiverem com o livro, melhor, né? Vocês vão poder utilizar o livro, aí fica mais fácil. Tá bom? Tentem fazer todos, se tiver algum problema, né? Normalmente os últimos dão um pouquinho mais de trabalho. Não tem problema, a gente conversa depois em correção, né? E entende melhor aí o que fica faltando. Mas o que realmente importa são esses mais básicos agora, tá? Então, esses primeiros exercícios é bem legal que vocês façam direitinho, né? Caprichem aí, tá? Observem esses numerinhos aqui, são as respostas. Vocês podem conferir, ver se está dando tudo certo. Então, eu acho que vale a pena fazer tudo que vocês conseguirem aí. Aí a gente volta a conversar na correção e nas próximas aulas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.